Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Márcia passando aqui para explicar o mapa da metodologia da alfabetização. E, gente, como é bom ser criança, olha que ambiente legal que nós escolhemos para fazer a explicação do mapa. Acho que eu nunca tinha entrado numa piscina de bolinha, muito legal, ok? Se vocês ainda não entraram numa piscina de bolinha, entrem porque é muito gostoso. Mas, bora lá para a explicação desse mapa. Primeira coisa, vocês vão encontrar uma criança de 2 a 7 anos. Nós estudamos na nossa disciplina, né, o processo evolutivo do desenho infantil. E agora você vai ver na prática como esse processo acontece. Então essa criança pode ser um filho, pode ser o filho da irmã, né, o seu sobrinho, pode ser o vizinho, pode ser um aluno. O importante é que essa criança tenha de 2 a 7 anos. Então significa que se você pegar uma criança de 2, ok, de 3, ok, no máximo 7 anos. Professor, ele tem 7 anos e meio. Não, no máximo tenha completado 7 aí no dia que você for fazer esse trabalho com ela, tá bom? Vamos lá então para a primeira parte do nosso trabalho. Peça para essa criança de 2 a 7 anos fazer um desenho. Esse desenho ele pode ser a partir de uma história contada, ou você pode pedir para que ele desenhe a família dele. Enfim, o importante é que nesse desenho apareça a figura humana. Por quê? Porque é por meio da figura humana que você consegue identificar o nível que essa criança está, certo? Então você vai dar para ela uma folha de papel, dá lápis, grafite, lápis de cor e senta com ela, conversa, conta uma história ou peça para que ela desenhe a família. Mais uma vez, figura humana tem que aparecer no desenho. Depois que essa criança fez o desenho, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto desse desenho ou digitalizar esse desenho, colocar no seu formulário mapa. Antes disso, depois que a criança terminou de desenhar, pergunte a ela o que ela desenhou. Porque se ela tiver na Garatude, se ela tiver na esquemática, você não consegue muitas vezes identificar a intenção dela. Então é importante que você registre embaixo da folha, em algum cantinho da folha, o que a criança fez. Então se ela fez a família, você vai pôr lá, desenho da família. Ou se ela disser para você assim, eu fiz aqui a família da Alice no País das Maravilhas. O que ela disser, você vai escrever na sua folha. Aí sim você vai digitalizar, fotografar, colocar no formulário. E a partir disso, você vai responder, aí você entra no segundo passo, as seguintes questões. Primeiro, nome da criança. Se você não quiser colocar, pode colocar um nome fictício, tá? Isso para nós não vai fazer diferença e nem para você. O que é importante? No número 2 ali, a idade da criança, se ela frequenta ou não a escola, em que ano, né, que série ela está. Aí você vai descrever qual foi a sua proposta. Se a sua proposta foi que ela desenhasse a partir de uma história, coloque qual foi a história. A proposta foi que ela desenhasse um passeio que ela fez com a família. Ok, então você vai descrever qual foi a proposta que você fez para a criança para que ela desenhasse. Depois, você vai identificar em que fase que essa criança está. E dentro disso, você vai justificar o porquê que ela está naquela fase. Que características tem aquele desenho que comprove que essa criança estava na Garatude, ou na esquemática, ou na pré-esquemática, tá? E a número 7, que tipo de atividades que você vai propor para que essa criança progrida no seu processo do desenho. Então, se ela está na Garatude, que tipo de atividade que você vai fazer com essa criança para que ela passe para a pré-esquemática? Se ela está na pré-esquemática, que tipo de atividade que você vai propor para ela para que ela chegue à esquemática, certo? Então são 7 números ali, primeiro é o nome, depois a idade. Você não precisa copiar as perguntas, enumera e vai respondendo. Essa é a primeira parte do nosso mapa. Daqui a pouco eu explico a segunda parte. Oi pessoal, estamos de volta para gravar a nossa segunda parte da explicação do mapa. Na primeira parte, uma criança de 2 a 7 anos,
que você pediu para ela desenhar. Feito isso, você vai pedir ou para a mesma criança ou para uma outra criança, porque agora ela precisa ter de 4 a 9 anos. Então, se lá na primeira atividade você pegou uma criança de 3, você vai ter que trocar de criança para fazer agora, certo? Se você pegou uma criança, por exemplo, de 5, de 6, você pode pedir para a mesma criança fazer a atividade. Então, nós conhecemos lá o processo, né, evolutivo do desenho, que aquela criança está, e agora nós vamos falar um pouquinho da escrita. Então, você vai dar uma folha de papel sulfite para essa outra criança, ou para a mesma, desde que ela tenha a idade de 4 a 9 anos, e você vai fazer uma sondagem com ela. Então, você vai pedir para que ela escreva a palavra giz em caixa alta, tá, gente? E você não vai ajudar de forma alguma. Você vai falar para ela, olha, toma essa folha, esse papel, dê uma borracha e diz para ela, olha, eu vou falar umas palavras e você vai escrever essas palavras uma embaixo da outra. Então, a primeira palavra que você vai pedir para ela é a palavra giz, a segunda é a palavra bolsa, a terceira é a palavra estojo, a quarta é a palavra lapiseira e depois uma frase, minha bolsa é pequena. Não pode ser outras palavras, tá? Nesse momento, quando você for fazer sondagem com outras crianças, não tem problema. Mas nesse momento eu deixei para que todos fizessem, até para a gente fazer comparação de uma criança ou outra depois quando vocês enviarem o mapa. Percebem que é uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba e uma frase curta. Por quê? Porque são crianças ainda em processo de alfabetização. Então, feito isso, você vai fazer a mesma coisa. A criança fez, né? Você vai escrever na frente com a tua letra em caixa alta qual palavra que a criança escreveu. Onde é que está escrito a palavra giz, onde é que está escrita a palavra bolsa, caso não dê para identificar, ok? Então, seja também o escriba dessa criança. Feito isso, você vai digitalizar a folha da criança, você vai fotografar, vai pôr no formulário. Logo abaixo é um formulário só para as duas atividades, a primeira do desenho e a segunda da escrita. Então você vai colocar ali a sua escrita da criança, vai escanear, vai digitalizar, colocar ali no seu formulário, já vai estar ali o template certinho no material extra para vocês, e aí você vai responder também as mesmas perguntas. O nome da criança, né, caso não queira colocar, pode ser um nome fictício, a idade, se ela frequenta ou não a escola, em que série que ela está. A quarta pergunta vai ser assim, em que nível conceitual linguístico essa criança está? E aí você vai ver se ela está no pré-silábico, no intermediário, no silábico alfabético ou no alfabético. Vai dizer em que nível que ela está e por que ela está naquele nível. Que características tem a escrita dela que mostra que ela está nesse nível que você está afirmando que ela está, tá? E aí você vai dizer que tipo de atividade você pode propor para que essa criança também progrida no seu processo evolutivo. Então vamos pensar que ela esteja no nível silábico. Você vai propor no mínimo 2 atividades que vão fazer com que essa criança passe para o nível posterior. E por fim, na número 6, você vai relatar no mínimo 5 e no máximo 10 linhas, como foi a sua experiência ao observar uma criança desenhando e ao observar uma criança escrevendo. Volto a dizer que não tem problema, né, ser a mesma criança. Em seguida, você vai descrever de que forma uma atividade como essa é importante na sua formação como pedagogo, ok? Então, fiquem atentos, é uma atividade muito importante, é uma atividade prática que vai te dar muito subsídio para que você realize esse tipo de atividade dentro de sala de aula quando você estiver na prática profissional, ok? Dúvidas? Professores mediadores estão à disposição, a professora Márcia também está à disposição e a gente vai falar muito disso nas nossas aulas ao vivo. Beijo no coração de vocês e até a nossa aula ao vivo.